Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Cinecast. Eu sou o Glauber Gorski. Você está aqui comigo juntos. Juntos, é assim que fala? Você está aqui comigo juntos, Rafael Cardoso? É junto. É junto, né? É junto. Então, juntamente estamos aqui. Juntamente ou ajuntados? Juntamente. Juntamente. Você que é homem das palavras e da psicanálise e das letras. Sim. É isso sim. mesmo. Então, vamos lá. Estamos juntos aqui, junto e ajuntados, nos estúdios da Metapá, com mais um episódio do Cinecast. Onde hoje eu não prometo muita educação e também não me comprometo a muita ofensa. Mas eu tenho muita liberdade e muita alegria de ter aqui à minha frente Rafael Cardoso. Sim. Seja bem-vindo ao episódio, Rafael. Obrigado. É uma satisfação enorme estar aqui. Sempre gosto de dividir o espaço contigo. E é genuíno, tá? Não faz essa cara não, que é verdade. Há muito tempo eu sempre acho você um cara muito parceiro meu. Ó, viu o que não é um cachê bem pago, né? Que faz com que as pessoas, né? Como dizia... não caiu ainda, viu, o cachê. O Juca Chaves, né? A imprensa ela é tão maravilhosa, que se você pagar, ela até conta a verdade, né? Então, é o nosso caso aqui também, nesse momento. Com certeza. É um prazer ter você aqui. Obrigado. Eu vou dar uma pequena ficha nessa sopa, que é esse rapaz que está aqui na minha frente. Já te chamam de senhor por aí? Alguns ainda não. Não. Eles até ficam surpresos quando eu falo a minha idade. Mas a gente não precisa falar aqui. A idade é o que a gente aparenta para as pessoas e aquilo que o médico diz segundo os nossos exames de saúde. Então eu tenho 12 anos. Isso, por um lado, né? E 150 pelo outro. Tá certo. O Rafael Cardoso, casualmente, é um amigo meu da velha guarda, daqueles amigos que quando você que assiste a gente aqui, você vai saber do que eu tô falando. Aquele amigo que você, às vezes, passa anos sem encontrar e quando encontra, parece que continua a última conversa que foi meia hora atrás. Verdade. Mais ou menos isso, né? Infelizmente, a vida é curta demais para permitir que isso aconteça muitas vezes. Verdade. Então, a arte do encontro que seja brindada aqui entre nós. Sim, sempre. Prazeroso. Sempre. E muito estimulante. Muito estimulante. Eu tenho essa liberdade com o Rafael porque a gente, por acaso do destino e por interesses e paixões mútuas, a gente compartilhou em algum momento, a gente ombrou, como eu aprendi com um amigo meu, num projeto bem interessante, onde nós éramos co-roteiristas de uma série de televisão. Uma série de televisão não, uma série da internet. Não, é da televisão mesmo, né? Televisão. Tá na internet, mas era pra televisão, uma microsérie de humor, né? Ou Coisas de Casal. Sim. Que passava numa filiada da Rede Globo, aqui no Paraná. E foram 2 temporadas, com mais de 40 episódios. Que foi desafiador. Foi desafiador. Poxa. Foi quando eu descobri que eu sabia escrever, né? Sim. O Rafael tem uma trajetória, já vinha de uma trajetória com relação às letras, com relação a ser um escritor, a ser um dramaturgo, a ser um roteirista. Depois também incluiu nisso, sem deixar de ser, né, a arte da comunicação. Sim, né, sim. Trabalhou em rádio, programas de humor. Sim. Também tem expertise da área audiovisual. E não de hoje, já há algum tempo, está na área da psicanálise. Sim. Ele me desafiou aqui a gente falar sobre um viés do cinema, que a gente vai fazer um episódio. Esse episódio especial é exatamente sobre um recorte, um pequeno aspecto do cinema de Hollywood, né? Sim. Mais especificamente. E ele me desafiou, não quero falar isso sobre o olhar da psicanálise. Podemos fazer isso ou não. Mas a gente pode, sim, futuramente falar sobre filmes que tratam da psicanálise. Legal. Ou filmes que não tratam da psicanálise, mas que muito também nos convidam a falar sobre. Muita coisa mesmo. Muita, né? Coisa, fazer com que as pessoas elas assistam um filme e elas possam enxergar um outro filme dentro daquele filme. Também. Né? Às vezes, coçar o nariz não é só uma pequena urticária, né? Coçar o pescoço não é só uma pequena... Né, algo fisiológico. Como diz a Joyce McDowell, é também uma espécie de teatro que nós ensinamos através do nosso próprio corpo. Pronto, agora a coisa ficou bonita aqui. Agora a coisa puxou pro lado da elegância. Eu não vim preparado tanto para isso. Relaxa. Quando a gente falar de cinema clássico, talvez a gente entre nisso. O nosso assunto hoje aqui é rock and roll, e o rock and roll no cinema. Sim. A gente teve um episódio anterior que eu convido a quem não assistiu, assista, que foi com um dos Elvis Impersonators certificados
pela chancela lá do legado de Elvis Presley, que foi o Rogério Cordoni, Sim. onde num primeiro episódio a gente falou dos 31 filmes que Elvis Presley protagonizou, Sim. das ficções. E o Rei do Rock é um dos personagens que foi retratado em cinebiografia, né? Tem o filme Elvis, de Baz Luhrmann, né? Que é um filme que me agradou demais, vi no cinema, vi em tela grande, tá no streaming, tá na HBO Max. Esse é o recente? É o recente. Com o Tom Hanks, né? Com o Tom Hanks fazendo o papel de vilão ali, né? Filmão esse, caramba. Filmão, você assistiu? Assisti. Gostou? Pô, filmaço, cara. Filmaço porque traz... geralmente os filmes que retratam artistas parecem ser um pouco constrangidos por conta de uma certa humanidade. Parece que às vezes eles têm mais interesse em retratar um deus do que um humano. E ali a gente percebe um Elvis Presley humanizado, conflituoso, imerso em uma série de angústias, que é inclusive muito natural da vida do artista. O artista, para ser provavelmente rico em diversas expressões, ele precisa também sentir de uma maneira muito sensível tudo aquilo. Então, foi muito bom esse filme nesse aspecto. Por mais que não tenha endeusado Elvis, deu uma demonizada no Coronel Tom Parker, né? Também. Mas não deixa de ser necessário, de certa forma, ponto em dada de vista, medida, né? É um de ponto que de vista. as estruturas narrativas do entretenimento, elas meio que convidam a esse olhar antagônico entre personagens. E às vezes a gente também tem que pensar que a própria estrutura do roteiro, e você sabe disso extremamente bem, existem alguns aspectos que levam, né, essa relação de protagonista e antagonista. Então talvez ali naquele momento ele tivesse aquele tipo de estrutura. Ser necessário o ponto negativo do Elvis, né? Vitimizado. Porque ali era um Elvis vitimizado pela mão do imperialista produtor, diretor, enfim. Pela mão do contrato, né? Quem mandou assinar aquele contrato sem ler as letras miúdas? Podemos dizer assim também, isso, né? Presta atenção, rapazes e garotas, né? E é um discurso social também, né? Também, né? Como tudo não deixa de ser, né? Sim. Então, com esse recorte, por que nós estamos falando especialmente hoje disso? Porque no lançamento desse episódio, desse final de semana, está chegando nos cinemas Springsteen, com um subtítulo, que eu tenho um ato falho de não memorizar o nome, Salve-me do Desconhecido. Sim. Né? É um filme que eu tive o privilégio de assistir numa sessão para jornalistas, né? Numa sessão anterior. É um filme. É filmão ou filminho? É filmão. É filmão. Poxa, ele não vai contar a vida do Bruce Springsteen, né? O rockstar americano, que a gente conhece, principalmente pós ali Born in the USA, né? Pós o We Are the World, né? Ali ele já estava para o mundo, mas ele vai contar exatamente o que acontece no momento anterior, onde ele já era um artista consolidado norte-americano, já estava em turnê há muitos anos, tocava em palcos já um pouco maiores, né? Em ginásios, além de bares e casas noturnas, ele com a banda dele, e vai retratar principalmente ali entre 1981, ao final da turnê que ele encerrou, quando ele vai gravar aquele que se tornou um disco mais sombrio da carreira dele, que é o Nebraska, que ele lança em 82. E vai contar muito, retratar muito o que aconteceu na vida dele naquele período e vai buscar lá no passado dele, lá na infância, e aí São Freud muito nos abençoa, as relações dele com o pai, as relações dele com a mãe, né, e o quanto aquilo vai alimentando a vida do artista e o quanto ele precisava, sem o saber, purgar aquilo através de uma obra, e o resultado, para quem conhece a história, não tem spoiler algum, o filme não traz nenhuma surpresa para quem leu a biografia dele, para quem leu o livro do qual é baseado o filme, mas é um filme humanitário, e por mais que seja um filme que fale da vida de um artista de sucesso, hoje um artista bilionário, de um patrimônio bilionário, por mais que fale disso, de um homem branco, classe média, né, que venceu dentro, de certa forma, dentro do sonho americano, ele também fala de você e fala de mim.
também fala de quem nos escuta. Porque a vida se resume a isso. A gente carregar aquilo que a gente vivencia, uma coleção de memórias, o quanto isso conversa com a nossa mente, com o nosso corpo, com as nossas sensações, com as nossas aparentes decisões perante as coisas que a gente quer fazer da vida, as posturas, as escolhas, se é que as escolhas são realmente... Talvez esse filme ele mostre um homem fazendo uma escolha, ou fazendo algumas escolhas de uma forma muito radical. Radical no sentido puro da palavra, indo lá na raiz. Então fica essa recomendação de que quem for assistir vai ver a vida, um recorte da vida de um artista, da música, né? Um roqueiro por excelência, que vai gravar um disco folk, sombrio. Poxa, já fiquei super curioso. Eu nunca tive muito muito interesse. Mas é um filme denso, é um filme que me fez, apesar que a idade tem feito isso comigo também, mas me fez trazer lágrimas em momentos que eu nem sabia que eu poderia me emocionar, sem eu conseguir sequer explicar direito o porquê aquilo me tocou. Não tem criança morrendo, não tem cachorro sendo atropelado, não tem ninguém desenganado por alguma doença fatal, não tem nenhuma bala perdida, não tem nenhum acidente de carro ou acidente qualquer de avião, não tem nada disso. Mas ele mexe na tua estrutura. E aguardemos as indicações ao Oscar. Sim. Certamente. Sim. Então ele é um filme de gente grande, ele é um filmão, como você falou. Então, tendo por base essa recomendação, que o Rafael ainda não assistiu, você que está nos vendo, provavelmente ainda não viu, se está vendo no lançamento desse episódio, mas recomendo que veja. E vendo, deixe seus comentários, né? Aliás, essa é a ordem do dia, né? Curta, comente e compartilhe, e principalmente comentar. Sim, importante. Inclusive discordar, né? Importante O também. discorde da vida real, ele é bem-vindo, né? Porque a gente lê os comentários e a gente pondera e a gente vê se acata ou não acata também, né? Claro. Afinal de contas, isso aqui não é uma democracia, isso aqui é somente um podcast, onde a gente conversa com pessoas e pessoas nos escutam, cada uma com suas opiniões. Sim. Feita essa abertura, a gente agora vai para um segundo ato. Pode ser assim? Pode. Esse segundo ato, eu trouxe aqui uma lista de uma colinha, eu sei que o Rafael trouxe a colinha dele também, aonde tem, eu elenquei aqui, aqueles que eu considero os filmes mais relevantes, baseados na vida de artistas, principalmente artistas do rock. Eu gostaria, por exemplo, eu vou falar aqui, já citando umas menções honrosas, que não estão nessa lista, porque o recorte aqui é principalmente filmes que retratam artistas de sucesso da língua inglesa. Tá, vamos dizer assim. Mas a gente pode falar em algum momento, em algum episódio, sobre biografias de artistas da música brasileiros, que não são poucos, né? Tem a série agora, recente, sobre a vida do Raul Seixas, na Globo Filmes, né? Sim. Tem, como menção honrosa, de meu gosto pessoal, tem Cazuza, O Tempo Não Para, de 2005, direção do Walter Carvalho e da Sandra Werneck. E como menção honrosa também eu coloco aqui Amadeus, de 1984, do Milos Forman, que é um dos filmes da minha vida, e como uma professora de canto minha muito bem falava quando a gente cantava Dies Irae, né, da última obra de Mozart, né, ela falava assim pro grupo coral, né, ela falava, vocês têm que cantar como se estivesse cantando rock and roll, porque Wolfgang Amadeus Mozart era roqueiro, só que ele não sabia. Então a música clássica, ela tem essa verve, principalmente com Mozart. Aliás, se você buscar no YouTube, buscar em outros lugares versões rock and roll de várias obras de Mozart, você vai ver obras maravilhosas. Também, cara. Fica esse desafio. Então eu trouxe aqui, a gente vai fazer nessa listagem aqui, Rafael, eu vou falar do ano do filme, o nome do filme, se eu assistir, você assistiu, e a gente vê se vale a pena fazer um comentário ou não. Show. Tá bom? Tá bom. Então, numa ordem cronológica, vindo de trás para frente, de 39 anos atrás, na gravação desse episódio, eu começo com Sid Nancy, O Amor Mata, de 1986, dirigido por Alex Cox, com o meu ator preferido de todos os tempos, com Gary Oldman, fazendo o papel de Sid Vicious. Você assistiu esse filme? Não assisti. Não assistiu? Não. É sério que você não assistiu o Sid Nancy? Sobre a vida de Sid and Nancy, que era do Sex Pistols? Não assisti.
Eu também não vi. Olha só, eu falo de um filme incrível, de um ator que eu adoro, eu também não assisti. Mas tive vontade agora, viu? E como é que a gente pode falar de um filme que a gente não viu? É possível isso? Em alguma medida, se a gente levar em consideração as estruturas que hoje a gente conhece dos artistas, não tenho a menor ideia de como a gente poderia explorar isso. Então, se alguém aqui assistiu o Cideness, por favor, deixe seu comentário e fica na nossa lista de filmes Do Para Ver. Para Ver, que é uma lista Para que Ver. hoje está no infinito mais um, né? Vou pular para 1993. Esse é um filme que ele não aparece muito nas listas. Quando se pergunta assim, dá uma procurada no Google. Quais os 10 filmes mais interessantes da vida, baseado na vida de artistas, cantores do rock, Sim, do pop, né? sim. Mas muito bem recomendado, que é Tina, baseado na vida de Tina Turner. Sim. É um sim. filme dirigido por Brian Gibson, Sim. que eu não tenho a menor ideia de quem seja, com a Angela Bassett, que era cantora, né? Sim. No papel da Tina Turner, e vai contar muito, retratar o período dela lá antes dela ser a Tina Turner, ali dos Quando ela anos tava 80. com o Ike, né? Quando ela tava com Sim, o Ike. eu vi esse filme. Não o Ike Batista, o Ike Turner, certo? Ike Turner, sim. Acho que o Ike Batista ela nem chegou a conhecer, né? E vai retratar esse período da vida dela, vai falar muito mais da questão da mulher, da questão do abuso, Na verdade, esse da questão filme da explora violência, muito, né? Você explora assistiu esse muito, filme? Assisti. Olha só. O filme explora surpresa. muito a relação abusiva que o Ike tinha com ela, a maneira como ela teve experiências traumáticas, inclusive sobre o palco, dividindo com o Ike. E este filme é sobre uma mulher que, apesar das inúmeras investidas abusivas do parceiro, ela se encontrou artista para sustentar todos os conflitos, amedrontamentos, angústias que ela tinha como mulher. Daí é uma boa foi a sinopse. artista que sustentou ela por muito tempo. Uhum. É legal, é um filme interessante, é um filme disruptivo, porque numa sociedade muito rudimentar nessas relações e nessas ideias, mostra como naquele momento você já tem ali uma certa preocupação com o papel da mulher e do homem, desses conflitos sociais, desses conflitos preconceituosos. É interessante. Traz uma visão bem madura diante de uma onda cultural ali muito rudimentar ainda. Tá, show de bola. Uma indicação boa, é mais um filme que vai pra lista dos a se ver, junto com o próximo, de 21 anos atrás, Ray, dirigido por Taylor Hackford, com Jamie Foxx, que ganhou o Oscar, fazendo o papel de Ray Charles, né? Uma cinebiografia da vida do músico, né? Do músico cego, né? Sim, Ray uma Charles. atuação brilhante. Você assistiu esse filme? Assisti também. Ótimo, mais um filme que eu não vi e mais um filme que você pode comentar sobre. O Jamie Foxx, ele traz uma atuação extraordinária, merecedor mesmo do Oscar que ganhou, e ele fala, e aí já não é atributo do Jamie Foxx, mas do roteiro, do diretor e das escolhas que foram feitas em retratar um artista extremamente conflituoso, angustiado pela própria consciência de ser preto, de ser PCD, de ser deficiente físico, e de ao mesmo tempo, diante de todas essas limitações, ele ainda encontrar uma forma de ser reconhecido. Então, ele atinge um certo grau de euforia provocado para encontrar também inspirações. Parecia que ele sempre investia no limite do limite, e aí ele se tornava uma pessoa abusiva, ele se tornava uma pessoa arrogante, prepotente, mas isso também é uma boa forma da gente pensar sobre aquilo que o artista precisa fazer para si. E aí é uma relação meio que de pulsão de vida e de morte, ambivalência que nós temos na nossa estrutura psíquica, criando ecos que sejam de uma incrível criatividade. Eu fico até pensando às vezes que o artista, ele encontra um jeito de ter uma enorme vazão da sua dificuldade ou da sua difícil forma de lidar com seus conflitos. Então, ao invés do cara ficar deprimido,
né? A pessoa, eu vejo. Pode ser que isso seja só uma impressão minha, mas parece que ele encontra um jeito de vazar o que poderia tornar depressão, o que poderia ser uma espécie de implosão deprimida. Ele joga a angústia pra dentro e ele segura. O artista não, ele vaza num tipo de expressão simbólica que funciona e dependendo da forma como ele se expressa e o público reconhece, ele se sente bem, porque ele foi visto. Uhum. É isso que eu vejo, inclusive, Ele é na acolhido. própria dinâmica desse filme. Porque mostra esses bastidores. Ele mulherengo, ele machista, ele misógino, ele, ao mesmo tempo, benevolente. Ou seja, não se pinta ou uma pessoa ruim ou uma pessoa boa. Se pinta uma pessoa normal, em conflito, que tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Uhum. Olha só, eu sou do tempo que o Rafael Cardoso falava assim, eu gostei. Não gostei, achei muito chato. Porra, que aula, cara. Depois deixa os comentários aí pra alguém me explicar o que ele acabou de dizer com relação a essa sinopse. Tô brincando. E realmente, assim, eu acho maravilhoso quando um filme, ele permite essas leituras. Sim, Né? sim. Porque todo filme permite fazer outras leituras de outras camadas. Sim, todo filme permite você acessar outras camadas, porque todo filme fala de símbolos, né? De personalidades, de personagens. Todo filme, ele te joga pra mitologia. A mitologia te joga pra quem você é dentro dessa nossa trajetória. E eu, quando quero falar um pouco mais bonito, também consigo, viu só, Rafael Cardoso? Adorei. Fiquei aqui embasbacado. Os roqueiros iam ficar mais ainda, né? Porque quais deles pensavam dessa forma, né? De uma forma tão profunda. Eu vou discorrer um pouquinho aqui, você me pare quando quiser falar de alguns filmes. Tá. Porque assim, eu vou falando do filme e da data aqui, porque eu quero falar em especial de 2 filmes, tá? Ok. Em 2005 temos Johnny and June, Walk the Line, né? Dirigido pelo James Mangold, um ótimo diretor, com o Joaquin Phoenix e a Reese Witherspoon, que também ganhou o Oscar, que vai contar a história do casal, né? Esse eu não vi. Não viu. Então tá. Bom, também não vi, então também não vou falar. Em 2007 tem o Não Estou Lá. Esse dos filmes que eu não vi é o que eu mais tenho curiosidade de ver, dirigido por Todd Haynes, com a Kate, entre outros artistas, Cate Blanchett, Christian Bale, Heath Ledger, entre outros, que fazem, em dados momentos do filme, eles vão retratar, cada um deles vai fazer o papel do Bob Dylan. Sim. Eu gostaria realmente de falar mais sobre esse filme, mas eu não vou me atrever, porque eu sou muito mais curioso. Mas eu tenho curiosidade de ver bem interessante isso, né? Retratar a vida do Bob Dylan. Não foi esse que o Heath Ledger acabou falecendo no meio da... Não, foi o fabuloso Dr. Raposo, né? Que depois ele foi substituído pelo... Foi substituído, e aí é como se fosse também um personagem vivenciado por 2 atores diferentes, né? Confundi. Mas foi, acho que logo... Não foi logo depois, foi bem depois. Esse aqui é 2007, né? Também em 2007 tem o Control, dirigido pelo Anton Corbijn, com Sam Riley, que vai contar a vida do... Caramba, como é que é o nome lá do Ian Anderson? É esse o nome dele? Que era o vocalista da banda Joy Division. Joy Division, que depois se torna New Order. Né? Ele é um que encerra a sua própria existência por contas próprias. É um filme um pouco mais pesado, um pouco mais denso. É um filme que me incomoda um pouco, tanto quanto o próprio Joy Division. Uma coisa... Tem algo de lindo e de sombrio mas em alguma medida o artista é isso também. Mas ele não te dá cores. Ele fica ali na zona cinza mesmo. O que é legal, né? Mas pode despertar alguns gatilhos. Tem certos filmes que são pertinentes estarem ali, naquele lugar onde você não toca. Sabe, tá ali, mas você não... E nem todo filme para todo mundo. Exatamente. Por exemplo, eu tenho um filme que não cabe a mim. Não tem nada a ver com o tema, mas é O Quarto de Jack. Eu sei que ele existe, eu sei que ele tá ali, mas eu não chego nem perto. Não chega. Eu cheguei e não gostei do que eu vi. Alguém assistiu O Quarto de Jack? Deixa no comentário aqui. Em 2009, O Garoto de Liverpool, A Vida de John Lennon. Sim. Um trecho da vida de John Lennon. Você assistiu esse? Dirigido por Sam Taylor Johnson com Matt Greenhalgh. Esse eu não assisti também.
Aliás, quantos filmes eu não assisti? Mas agora estamos chegando... É que eu sou um cara muito jovem. Eu sou um cara da geração alfa, que assiste só filmes mais recentes. Porque em 2019, dando um salto de 10 anos... Será que de 2009 a 2019 não teve nenhuma cinebiografia de um artista rock? É possível mesmo, né? Talvez pelo recorte que você fez, não encontre. Porque, olha, nós falamos que 2004, 2005, 2007, 2007, 2009. Então são ondas mercadológicas também. A gente sabe que é assim que funciona, né? Sim. Daí vai para 2019, aliás, 2018, com o Bohemian Rhapsody, dirigido pelo Bryan Singer, com o Rami Malek, que conta a história do Queen e do Freddie Mercury. Da atuação dele. Eu gosto desse filme. É um filme controverso. Mas por que eu não gosto? Você não gosta do filme? Eu achei tão bobo. É mesmo? Eu achei um filme, assim, que não traz nenhuma relação nem com a veracidade e nem algo que seja pertinente ali, a conduta dos próprios músicos. Tinha tanta coisa mais legal pra falar. Que engraçado, porque o filme ele foi produzido pelos músicos. Talvez seja por isso, então. Talvez tenha algum olhar deles, né? Eu gosto do filme tanto quanto eu gosto do Elvis, do Baz Luhrmann, o filme do Bryan Singer, o Bohemian Rhapsody, porque eles parecem obras coloridas, eles parecem óperas. Mas você pode me explicar então qual é o sentido do filme? Não é pelo sentido, eu tô falando que eu gosto pelo espetaculoso que o filme é. Eu gosto da dinâmica, entendeu? Eu gosto. Sim. E eu gosto também, eu entendo também, porque ele é um filme, eu acredito que o Bohemian Rhapsody, que vai permitir que exista o Elvis, do Baz Luhrmann, porque na sequência vem o Rocketman, que é a vida do... Filmão. Então, já de 2019, né, que é a vida do Elton John, né, que ele tem um outro olhar, porque ele tem um tom fabuloso, né? Sim. Vai vir depois, em 2024, o Back to Black, que vai contar a vida, dirigido pelo Sam Taylor Johnson. O Rocketman é dirigido pelo Dexter Fletcher, com o Taron Egerton no papel do Elton John. Que tá muito bem. O Back to Black 2024, dirigido por Sam Taylor Johnson, com a Marisa Abela no papel da cantora lá que morreu, Caramba, eu tenho um ato falho de decorar o nome dela mesmo. Road, Baby, Road. Sim, eu sei, me fugiu também. Que vergonha. Ainda bem que, bom, quem sabe faz ao vivo, quem não sabe grava e deixa errado. É assim que funciona? Mas qual o problema da gente não lembrar? Também não tem problema. Não tem problema nenhum, porque nós temos uma audiência que vai escrever e vai nos corrigir e vai nos chamar de ignorantes. A não ser que eu use aqui meu bom e velho amigo Google, né? Filme da cantora... quando escreve filme da cantora, aparece tudo, menos... o nome dela. Quem a gente quer. Vai aparecer Aretha Franklin, vai aparecer Gal Costa, Whitney Houston, né? Vai aparecer Florence. Florence é um filme à parte, né? Já que você tá nessa agonia, eu vou tentar também. Vamos juntos aqui, junto com quem tá... Quem que vai conseguir lembrar que o nome da cantora é Amy Winehouse? Amy Winehouse. É Amy Winehouse? Então tá, Amy Winehouse. Então fica essa recomendação, que é mais um filme que eu não vi, e vou te falar que esse, da lista inteira, é um filme que eu não tenho vontade de ver. Eu vi um documentário maravilhoso da Amy Winehouse, chamado M, que inclusive ganhou Oscar, um filme que ganhou Oscar de documentário, e quem faz a música incidental, a trilha composta, é o Antônio Pinto, que é um brasileiro. Então, o Ziraldo, falecido e saudoso Ziraldo, com quem tive a oportunidade de trabalhar, muito em passant, assim, ele contou pra mim assim: eu tenho muito orgulho porque meu filho ganhou um Oscar. Eu falei: como teu filho ganhou um Oscar? Sim, o Antônio Pinto, ele foi músico do filme da Amy Winehouse e o filme ganhou o Oscar, então logo meu filho ganhou um Oscar. Bom raciocínio. Bom raciocínio. E aí vem de novo, olha só, James Mangold volta, né? Eu falei do James Mangold, que fez o Johnny in June em 2005. Ele vai fazer em 2024 Um Completo Desconhecido, que é também contar um trecho da vida de um ator, que é do Bob Dylan, que ganhou muitos prêmios. É outro filme que não me deu...
Nenhuma vontade. É com o Timothée Chalamet, né? Que fez o Duna. Sim, que faz o papel dele, né? Sim. Super elogiado, né? Sim. E terminamos agora em 2025 com Springsteen. Eu devo lembrar já que está em produção 2 filmes muito interessantes, que na verdade não são 2 filmes, são 5. Tá? Um está em pós-produção, já está em edição, que é o Michael, da vida de Michael Jackson, já tem trailer, dirigido pelo Antoine Fuqua, eu acho que é assim que pronuncia, que dirigiu o Denzel Washington lá, o Protetor 1, 2, 3, 4. Meu Deus do céu, hein? Então, uma das cinebiografias mais delicadas da história. exatamente, né? E o Sam Mendes, o diretor Sam Mendes... Do Homem-Aranha? É do Homem-Aranha, Sam Mendes? Eu acho que é. Não, esse é o Sam Raimi. Ah! Esse é outro Sam. Play It Again, Sam. Tá dirigindo The Beatles. Tá em pré-produção. Nossa, tem um monte de filme do Beatles, né? Tem documentários, tem filmes que os Beatles trabalharam. Só os Beatles dariam um episódio à parte aqui. É verdade. Mas eu quero deixar que a gente olhe para o futuro com curiosidade para essa produção dos Beatles, porque ele cometeu um atrevimento aqui. Ao invés de ele fazer um filme contando sobre a vida do quarteto de Liverpool, né, ele resolveu fazer uma outra coisa. Ele resolveu fazer 4 filmes, cada filme falando da vida de um dos integrantes dos Beatles. Interessante. E os 4 filmes conversam entre si. Pô, maneiro. Legal, né? Legal, interessante. Corajoso. Bem corajoso, bem atrevido. É um projeto megalomaníaco e ele tá em pré-produção. Ele vai chegar nos cinemas somente em 2027. Então, minha querida audiência, cuide de sua saúde. Vão ao médico, vejam como é que vocês estão, para que vocês estejam aqui conosco daqui 2 anos para a gente falar sobre esses 4 filmes dos Beatles. E eu deixei por último, a nossa audiência, ela não é boba nem nada, ela sabe que ficou faltando filme nessa história. Porque de toda essa lista, incluindo Elvis, que é um filme que realmente me impactou muito, eu vi no cinema, achei realmente fabuloso, eu coloco ele pertinho, diferente de você, do filme do Freddie Mercury. Mas eu entendo que ele tem um outro tom, um outro valor. Tanto que eu gosto dele muito mais. E eu quero colocar nessa lista 2 outros filmes que eu não citei aqui, porque me são muito pessoais. E são filmes que eu vi. E eu vi bem mais de uma vez. Ambos eu vi no cinema, vi em VHS, vi em DVD, vi em streaming e revi várias vezes. Um deles é de um dos meus diretores prediletos, que é o Oliver Stone, que ele vai fazer The Doors. Sim. Contando principalmente a vida de Jim Morrison e a sua banda, na sua trajetória, tal qual Amy Winehouse, que agora a gente não esquece mais o nome. Hã? O Val Morrison. O Val Kilmer, já saudoso hoje, né? Num papel assim de... Cara, é daqueles casos onde o ator ele entra no papel. Esse filme é incrível. O Oliver Stone ele pede muitas desculpas porque ele tomou umas licenças poéticas irregulares dentro do filme. O Bruce Springsteen, o Springsteen tem isso também. Tem uma personagem feminina que ela não existiu na vida do Springsteen. Ela é muito forte no filme, mas ela consolida algumas mulheres com quem o Springsteen viveu. Sim. E no The Doors tem isso. Sim. Tem uma antagonista ali da Meg Ryan, né, da personagem lá, é Pamela, né, que era a namorada dele. Sim. Tem uma lá que ele meio que antagonizou demais, mas na verdade eram várias mulheres. Então ele toma uma licença e cria meio que uma vilã, e aí rolou processo, porque uma das pessoas com que ele mais se baseou existiu de verdade, aí vilanizou demais a coisa. Mas é um filme de 91, dirigido pelo Oliver Stone, que eu considero uma obra-prima do cinema. O Oliver Stone, para quem não conhece, já tinha dirigido Salvador, Martírio de um Povo, Platoon, Wall Street, fez Talk Radio, que é um filme... Uou! Pra gente que tá aqui frente ao microfone, pra quem gosta disso, recomendo demais, Talk Radio. Mais tarde ele faz JFK, que é um filme grandioso, pretensioso, cheio de licenças poéticas, uma produção inacreditável, e outros filmes depois, né? Um Domingo Qualquer, né? 11 de setembro, Torres Gêmeas, aliás. É um diretor controverso, mas eu gosto bastante. Então, The Doors. Você assistiu The Doors? Assisti. O que você achou? É incrível. Eu assisti há muito tempo atrás, e é um filme que, por algum motivo, eu lembro das sequências.
Então ele me marcou muito, provavelmente por uma certa identificação com o próprio Doors, com o próprio Val Kilmer, mas é um filme que eu lembro da coloração do filme, Glauber. Aham. Que é aquela coisa mais avermelhada, meio erosiva. Isso. Né? Ele tem um tom ferruginoso, Tem, é como se o filme ele cresce para depois ele próprio se autoflagelar. É mais ou menos isso. É permitida essa leitura, como qualquer leitura é permitida, né? Sim, sobre qualquer obra, desde que seja justificada. Mas essa autoflagelação, de certa forma... Eu acho que ele se torna mais sombrio ali para o final. Sim. E é isso que talvez me dê a impressão de um certo autoflagelo. A gente pode falar de uma forma um pouco mais mitológica, digamos que o Jim Morrison, ele, como dizia Nietzsche, né? Ele olhou para o abismo e o abismo resolveu olhar para ele, né? Ou ele tinha uma angústia tão forte que a pulsão de morte, o Thanatos... Também, mas as portas da percepção estavam ali, né? E por fim, e não menos importante, porque não é uma obra-prima, mas é um filme do meu coração. É um filme que eu vi no cinema adolescente. É um filme que eu fui com uma menina e ela só queria assistir o filme. E tudo bem, o filme é maravilhoso. É um filme muito fofo. Me é muito querido, que é o La Bamba. Nossa, verdade. Não é um filme que divide tantas opiniões. Ele é basicamente uma sessão da tarde já há algum tempo, né? É um filme de 1987, dirigido por Luiz Valdez, que nunca mais fez nada, né? Com o Lou Diamond Phillips, que a garota que estava junto comigo, né? Imagina, tinha 15 anos, ela também, assistindo o filme, ela falou bem assim: nossa, ele é tão feinho, mas ele é tão fofo. Verdade. Que vai contar a breve vida, né? Breve momento meteórico, tal qual o nosso Mamonas Assassinas. Sim. Da vida de Ritchie Valens. Sim. É um filme de adolescente, é um filme que me arrepia bastante, é um filme de amor, é um filme muito bem produzido musicalmente. É um filme que ele não tem um tom videoclipesco dos anos 80. Mas ele tem um discurso ali, né? E ele imprime a forma de você contar uma história de um artista, porque ele tal qual o Springsteen, e aí eu quero fechar amarrando isso tudo, ele vai contar a vida de um ser humano. Ele não vai contar a vida de um popstar, de um rockstar. Ele não vai entrar no deslumbre da vida mágica que alguém com muito dinheiro e fama tem, né? Ele vai entrar na vida daquilo que a gente gostaria de ser e nem sempre consegue. Ele vai entrar dentro da angústia, dentro da ansiedade, e ainda mais ali na vida de um jovem, basicamente adolescente, com 17, 18 anos ele tinha. Então, que vai morrer com o Buddy Holly e parte da banda num acidente de avião, quando ele pega uma carona no avião deles e cai numa nevasca, né? Tu sabe que esse filme do La Bamba me lembrou muito a mesma estrutura, e provavelmente deve ser intencional, dos Dois Filhos de Francisco. Dois Filhos de Francisco é um filme maravilhoso, filme brasileiro. E ele tem uma certa trajetória nesse aspecto, que é o processo de você se esforçar, e aí, em algum momento, aquele esforço todo vira reconhecimento. Tem uma sequência bem bacana no La Bamba, que é quando eles estão gravando Oh, Come On, Let's Go, que ele Oh, Come On, Let's Go, e ele regrava, ele não aguenta mais. Mas o engenheiro de gravação fica pedindo ali, o produtor, né? Para ter o som perfeito, para ter a nota correta, para ter, sabe, esse nível de excelência que o artista muitas vezes se imprime, e ele chega a tocar nisso, porque é isso que vai garantir o sucesso de uma música, vai garantir a sobrevida da obra, né? Então, e o ator que faz aquela sequência, depois ele vai, muitos anos depois, ele fica famoso como um dos vilões de Matrix, que é o Cypher, como é que é o nome daquele ator mesmo? Quem tá nos acompanhando, tá acompanhando certinho tudo, tá completando as nossas frases, tá concordando ou discordando, deixe seu comentário, compartilhe. Credo, como é que é o nome aqui? Ator de La Bamba e Matrix. É assim que faz na rede social, é assim que faz no Google. Joe Pantoliano. Como é que eu vou conseguir decorar o nome de um ator desse? Joe Pantoliano.
Verdade. Seinfeld. Então é isso, essas são as minhas indicações, esses são os filmes. A minha indicação maior de todas é aproveitar o momento, o aqui e agora. E se você está assistindo nesse final de semana do lançamento desse episódio, vá ao cinema assistir Springsteen, Salve-me do Desconhecido. Vá assistir, Rafael Cardoso. Vou assistir. Vá assistir, não espere o streaming, vá ao cinema. Vou ao cinema. Vá ao cinema, o cinema é um lugar ainda onde, quando você vai ao cinema, você sai do mundo, você tem essa chance de se dar. Quando você assiste um filme em casa, você está meio no cinema e meio em casa. Mas quando você está realmente numa sala de cinema, você não está em outro lugar. Quero fazer mais algum comentário, porque eu já vou para os agradecimentos aqui. Eu estava aqui pensando num filme que foi protagonizado pela Viola Davis. É um filme de 2020, mas eu não sei se isso é uma artista real. Então Mas o filme é muito bom. Qual filme que é? O filme se chama Mãe do Blues. Mas é outro gênero musical, né, Rafael Cardoso? Nós estamos falando de rock and roll aqui. Ué, mas o blues é também... O blues é o pai do rock. Pois né? então, é isso. A gente teve no cinema esse ano e já está no streaming o Possuídos. Sim. Não, Pecadores. Pecadores. Que vai vestir muito do que a gente está falando aqui. Que na verdade também traz uma espécie de base cultural para o próprio rock and roll, que é também reconhecido pelo filme, esse último filme do Elvis Presley. Lembra sim, que claro. ele fez questão, inclusive, de mostrar esse recorte, onde o Elvis ele bebia muito da cultura do americano, do afro-americano, diante da própria identidade dele, aquele swing, aquele swing pesado que o blues traz, sabe? Talvez a gente pudesse ter visto também, eu não lembro se isso é verdade, se essa é uma personagem real ou não, mas o filme, ele é maravilhoso. Então fica essa dica, quem está nos assistindo, complemente a nossa conversa, complete, acrescente informações, discorde, concorde, opine, né, e comente. Eu acho que isso é sempre bem-vindo. Rafael, antes de mais nada, muito obrigado pela sua presença aqui nessa primeiro contato, nessa primeira presença aqui dentro do Cinecast. Sim. Espero que você tenha a oportunidade de vir outras vezes aqui. A gente já antes conversava sobre outras possibilidades, de outros recortes, de outros assuntos, mas hoje o assunto é rock and roll. Agradeço mais uma vez sua presença. Obrigado, foi uma satisfação enorme estar aqui contigo e participar desse prazeroso bate-papo. Uma delícia estar aqui. É uma delícia estar aqui também com você que nos acompanhou até agora. Fica o convite de você assinar o canal, compartilhar, comentar, e a gente se vê num próximo episódio. Até lá.